Tudo bom, gente? Hoje é dia 27 de janeiro. Eu estava planejando gravar um vídeo aqui falando sobre a morte do Olavo de Carvalho. Não vou sair muito do tema não, mas é que me alertaram que hoje, 27 de janeiro, é o dia da memória do Holocausto, o dia da lembrança das vítimas do Holocausto. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho chega a Auschwitz e libera o maior campo de concentração que os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra. E esse dia já, obviamente, tem uma importância histórica, relembrar o Holocausto sempre é importante, mas ganha uma relevância ainda maior nos últimos anos aqui no Brasil. E aí já vai ter gente torcendo o nariz, caramba, ele vai comparar o Bolsonaro ao nazismo, vai comparar o Bolsonaro a Auschwitz. Cadê a proporção histórica? Você está banalizando a questão. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Um dos exercícios que a gente tem que fazer ao lembrar do nazismo é não apenas lembrar de Auschwitz, lembrar aonde se chegou, a que ponto se chegou com o nazismo, mas também lembrar como se chegou até lá. Em 1930, a Alemanha não era nazista. Um certo Hitler, desconhecido, apenas falava besteiras de uma cervejaria, tentou fazer um golpe de Estado, fracassou, foi preso, escreveu um livro chamado Minha Luta. E assim, até os meados da década de 30, o partido nazista não era sequer relevante na Alemanha. O que aconteceu na República de Weimar, que transformou em poucos anos um partido irrelevante no partido que acabou promovendo Auschwitz? Nós temos que pensar nisso. E pensar no sentido de não reproduzir, de não deixar acontecer coisas semelhantes. E o resumo, se eu tiver que resumir em uma frase, o que foi que aconteceu, foi que, não só na Alemanha, mas começou na Itália um processo e foi na Europa e parte da Ásia, Japão inclusive, se tornou aceitável ter como assunto político o ódio. É isso a raiz do nazismo. Muito mais do que o antissemitismo, o mais importante para que essa ideologia surgisse é a questão de você conseguir culpar todas as mazelas sociais em um inimigo interno. No caso, os judeus. Mas não era apenas os judeus. Vamos lembrar que os judeus foi o principal alvo, mas o partido nazista também tinha como alvos comunistas, também tinha como alvos ciganos, os homossexuais, a versão das minorias da época. E aí a gente já pega um ponto em comum com o Brasil de hoje, né? Dessa fobia e de culpabilizar os comunistas dos grandes problemas brasileiros. Até mesmo da corrupção, que parece que foi inventada em 2002, pelo visto, né? O Brasil antes não tinha graves problemas de corrupção, pelo que parece, pelo discurso atual, né? Que foi uma invenção do PT. Não que o PT não seja corrupto, não vou falar isso. O PT se enfiou num processo de corrupção absurdo. Mas, voltando ao assunto original, voltando ao nazismo, o comunismo naquela época, pelo menos o comunismo naquela época ainda era um movimento internacional, a União Soviética era um inimigo real, estávamos na terceira internacional comunista, na terceira internacional socialista, a primeira internacional comunista. Comparado com hoje, o comunismo era muito mais real do que naquela época. Então, assim, combater o comunismo era uma causa interessante, só que o nazismo utilizou dessa causa para cooptar todas as fobias sociais
E fazia uma mescla de tudo, né? Porque segundo o nazismo, o comunismo era judaico, era semita, era um movimento semita. Então ele faz toda uma mescla, cria toda uma teoria de conspiração e também faz uma série de negacionismos, de análises históricas, cria toda uma pseudociência ao redor do darwinismo social, que sim, em 1930 já era questionável. O darwinismo social era aceito como padrão no final do século XIX, início do século XX, mas na época da Alemanha nazista já era uma opinião minoritária entre os acadêmicos, só que ganhou espaço na população. Aí você já começa a ver uma negação da verdade, uma negação, uma política de ódio, e o Hitler ele vai comendo pelas beiradas na Alemanha. Ele vai conseguindo, ele foi eleito chanceler, mais ou menos eleito. O Partido Nazista conseguiu uma grande bancada no Congresso, e o Hitler acaba pegando o cargo por indicação política de chanceler, que seria uma espécie de, fazendo uma comparação meio biruta, de chefe da Casa Civil, digamos assim, do presidente da Alemanha. E depois ele promove o incêndio do Reichstag. Na verdade, a gente não pode dizer que foi exatamente ele que promoveu, mas é a principal hipótese teórica, né? O parlamento alemão pega fogo, o Partido Nazista culpa os comunistas, o Partido Comunista, e joga todo mundo, exceto o Partido Nazista, na ilegalidade. Aí, obviamente, já é um processo não democrático, a democracia morreu aí da República de Weimar. Só que antes disso já havia uma série de enfraquecimentos. A democracia da República de Weimar foi sendo minada aos poucos. Não foi um processo clássico de golpe de Estado que Hitler fez. Ele foi ganhando espaço político, ganhando legitimidade política, com apoio popular, com base num discurso de ódio. E ele não, apesar dele falar claramente que os judeus são inimigos, ele falar claramente que os comunistas são inimigos, e que os imorais e os desviados são inimigos, ele não fazia nenhuma medida concreta. Ele não saiu matando ninguém pelas ruas no início. Isso lembra alguém que, por exemplo, prometeu metralhar a oposição, que no passado falou até em fazer uma guerra civil com 30 mil mortos. Isso lembra alguém? Pois é, vamos com muita calma. Então, a gente não pode jogar a carta do nazismo, a falácia de Hitler, para todo mundo que se opõe, que a gente considera nocivo. Mas a gente também não pode esperar chegar em Auschwitz, gente. Principalmente as minorias. Eu estou num péssimo lugar de fala aqui, porque eu só faço parte de uma minoria que é muito despolitizada, infelizmente. Eu sou ateu, então eu sou uma minoria religiosa, mas eu sou é notável, né? Eu sou um branco, macho, hétero, cis. Então, assim, eu estou no limite dos privilegiados da nossa sociedade. Mas você nota claramente que todos os movimentos de minorias se opõem ao Bolsonaro. Por que será? Por que será isso? Porque ele tem claramente o discurso de que a maioria tem que ser aceita e a minoria tem que se curvar à maioria. Ele falou isso claramente. Falou, Estado laico, não existe essa historinha de Estado laico, o Brasil é um Estado cristão, as minorias têm que se curvar às maiorias. E isso é só discurso? O nazismo começou como só discurso. E não é só discurso mais no Brasil. Se a gente for lembrar o que foi feito com a Fundação Palmares, se a gente for lembrar que a gente teve um secretário de cultura fazendo um discurso similar ao Himmler, e tudo o que aconteceu foi
a demissão dele e um lamento, não se houve nenhuma grande comoção pública. Se a gente for lembrar os vários indícios de simpatia de movimentos de supremacistas raciais, o Brasil no momento é o país que cresce, que mais cresce no mundo, olhando percentualmente o número de células neonazistas. O Brasil, sim, está no momento de grave ascensão de uma extrema-direita que é similar ao nazismo e usa uma estratégia que é comum também lá nos Estados Unidos, de fingir uma simpatia com a causa sionista, de usar, por exemplo, a bandeira de Israel como um símbolo conservador, sendo que, na verdade, eles idealizam um judeu que não existe, um movimento judaico que não existe, em vez de ir atrás realmente do apoio dos judeus. Eles são fundamentalistas cristãos. Quando muito, há uma certa conjugação no sentido de que eles querem que os judeus consigam dominar Jerusalém para conseguir construir o terceiro templo e chegar próximo do Apocalipse. É a única semelhança que existe. Então eles se disfarçam. Olha, nós não somos os supremacistas raciais do passado, se apropriando da bandeira de Israel e pregando o ódio racial novamente. Ah, mas você está exagerando. Eu estou exagerando? Como é que o Bolsonaro assinou a carta de arrego dele, a carta de justificativa dele, no dia 8 de setembro, que ele basicamente disse que ele vai respeitar o STF, depois de ter tentado golpe no dia 7. Como é que ele assina? No final, ele assina com Brasil, Pátria, Família. Deus, Pátria, Família, desculpe, não foi Brasil, Pátria, Família. Deus, Pátria, Família. Esse é o lema do integralismo. O que é o integralismo, Nielo? O integralismo é um movimento surgido lá na década de 30 e 40 no Brasil, na época do Getúlio, que era basicamente o fascismo brasileiro. Plínio Salgado, pesquisa aí. Ah, isso é coisa do passado e ele usou o mesmo lema? Não é, não é. O PTB do Roberto Jefferson aceitou filiação do pessoal da Aliança Integralista do Brasil. Está ressurgindo. E sim, vamos ter candidatos a vereadores e deputados estaduais e distritais, provavelmente não nenhum cargo político de grande porte, mas vamos ter sim candidatos integralistas. Por quê? Porque a gente normalizou o ódio, a gente normalizou o discurso de que o movimento negro é racismo reverso. A gente normalizou o discurso de que o movimento LGBTQIA+, é uma ameaça à família. A gente normalizou o discurso de que a religião deve se intrometer na política. Eu não tenho nada contra um pastor, ou um padre, ou um pai de santo que seja, se candidatar à política, mas é obviamente complicado para o Estado laico quando a gente começa a misturar o culto a figuras políticas com a religião. Nós tivemos, inclusive, recentemente, quando uma estudante foi confrontar o Bolsonaro, usando o versículo bíblico que ele tanto fala, conhecereis a verdade vos libertará, e essa estudante, no meio da conversa que ele teve com o Bolsonaro, ela vira e fala: Bolsonaro, você não é Deus. E o gado que estava lá ao redor falou: é sim, e complementou com alguma coisa, mas é messiânico o movimento que está por detrás do Bolsonaro. É messiânico, gente. Ele não é Messias só no sobrenome, não, hoje. Hoje ele é tido como a figura que recebeu, que foi salvo por Deus depois da facada e recebeu a missão de salvar o Brasil. E sim, o nazismo se apoiava na religiosidade. Quando ele depois começou a ser supremacista, realmente, quando virou monopartidário e tal, aí a coisa ficou um pouquinho mais complexa, porque o nazismo tem
umas vertentes de neopaganismo bizarro ali no meio, mas ele teve apoio dos cristãos conservadores para chegar ao poder. Por quê? Porque ele era anticomunista. Alguma semelhança? Vamos acordar, gente. Não vamos deixar Auschwitz se repetir. Ah, Anielo, você acha que se o Bolsonaro tivesse liberdade plena, que se o Brasil caísse se ele conseguisse, por exemplo, fazer o golpe que ele quis em 7 de setembro, o Brasil teria campos de concentração, coisa do gênero? Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Afinal, Bolsonaro não é Hitler, não é tão competente quanto Hitler, não é tão genial no sentido louco, da genialidade louca de Hitler, genialidade política e loucura humana, loucura militar, loucura geral. Ele não tem o mesmo carisma. A América do Sul de hoje não é a Europa da década de 30, então não haveria um Auschwitz novamente no Brasil. Mas sim há um projeto similar. Sim há um projeto de ódio político. Sim, há um projeto de demonização de toda a forma de política que não seja a de Bolsonaro. Quando a gente começa a dizer que a política é do mal e nós temos que apoiar o líder forte que vai limpar tudo, calma lá, gente. Calma lá. Vejam as semelhanças. São muitas. Então me desculpe se tem algum judeu aqui que se irritou com essa meu uso do dia de rememorar o Holocausto nazista e fazer uma crítica ao Bolsonaro. Obviamente o Bolsonaro não é Hitler. Obviamente nós não chegaremos em Auschwitz, mas sim nós estamos deixando o ódio racial, o ódio religioso, o ódio moralista. Nós estamos deixando um discurso de Deus, pátria, família tomar conta da política brasileira. E a história nos ensina onde isso leva. É bom a gente reagir logo. Eu já disse várias vezes, nós não vamos chegar a Auschwitz. Nós não vamos chegar a Auschwitz, inclusive, porque nós lembramos de Auschwitz. E também não custa lembrar. Claro, situação totalmente diferente, mas já são 600 mil mortos. Quantos desses seriam poupados se nós tivéssemos um governo que respeitasse a ciência, que ouvisse o povo, que lutasse pela preservação das minorias? Nós sim temos, hoje, um genocídio indígena ocorrendo no Brasil. Nunca mais. Nunca mais não é só para Auschwitz. Nunca mais é para deixarmos a barbárie se tornar aceitável politicamente. Nunca mais.